Bom dia. Bom dia. É isso aí, todo mundo animado. O Rafael e eu fomos desafiados a compartilhar alguma coisa com vocês hoje. Deus colocou no nosso coração. E antes de começar, eu queria que a gente tivesse uma palavra de oração, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós te louvamos por mais esse dia na tua presença. Pai, obrigado pela vida que o Senhor compartilhou conosco, essa abundância de vida que vem através de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela revelação da cruz do Calvário, do amor do Senhor, um amor que a gente não consegue ter a dimensão do quão grande é, Senhor, porque somos pecadores, sempre fomos pecadores, mas o Senhor, derramando o sangue do teu próprio Filho naquela cruz, o Senhor revelou um amor incondicional em nosso favor, um amor que perdoa, um amor que acolhe, que aceita, e a partir disso o Senhor nos fez filhos do Senhor, o Senhor nos inseriu na família do Senhor, e é assim que a gente se sente agora. Nós queremos ter essa consciência de identidade como filhos de Deus, acolhidos pelo amor do Pai na família celestial. Obrigado, Senhor, por essa revelação, e nós queremos nesse domingo aprender mais de Ti acerca de todas essas coisas. Queremos que o Senhor fale livremente no nosso meio, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações e que cada um aqui saia edificado com a palavra, com o pão do céu que o Senhor vai derramar aqui no nosso dia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Bom dia a todos. Uma alegria, né, a gente poder encontrar tanta gente. Até comentei com a Ellen e com o Damon que parece que toda vez que eu venho tem gente que eu não vejo há 2 meses. É uma particularidade da nossa comunidade. Então é uma alegria mesmo encontrar tantos rostos que há tempos eu já não via. E a gente precisa abrir o nosso coração para ouvir o que Deus quer ministrar às nossas vidas. O que não é fácil. Porque muitas vezes a gente já tem pré-concebido, a gente já tem pré-determinado aquilo que nós gostaríamos de ser e fazer. Como ser e como revelar. Então, muitas vezes a palavra de Deus, primeiro ele desconstrói, para depois construir. Como o oleiro que vai quebrar um vaso, para depois construir um vaso novo. E isso nas nossas vidas não é um momento único, mas ele é um momento contínuo. E muitas vezes nós não estamos sensíveis a ouvir aquilo que o próprio Pai nosso, que estás nos céus, tem a revelar aos nossos corações. Então eu queria trazer para vocês aquilo que ele me revelou essa semana. E que foi difícil compreender, porque foi numa conversa com meu filho de 6 anos. E muitas vezes nós não estamos sensíveis a conversas com uma criança de 6 anos. Então, conversando com o Miguel essa semana, e conversando mesmo, conversas sérias com ele, ele me indagou uma coisa. Ele falou: papai, Jesus não existe. Aí eu: filho, Jesus existiu, a gente já conversou sobre isso. E ele virou para mim: não, mas ele existiu no passado. Ele já existiu, mas ele não existe hoje. E aí eu tive que explicar para o meu filho que o Jesus habita em nós. Isso foi complexo para ele. Papai, me explica melhor. Não, filho. Jesus, quando ele nos deixou, ele deixou em nós o seu espírito. E ele habita dentro do seu coração. Ele falou: então é por isso que eu tenho que pensar como ele pensa. Filho, por isso que a gente faz um esforço para pensar como Cristo pensa, para pensar como Jesus pensou. E isso foi uma conversa de meia hora com meu filho. E depois dessa conversa eu fiquei refletindo sobre isso. Porque na nossa casa, na nossa família, a gente tem conversado muito sobre ser um ano, ou ser um ano de 2016, uma marca na nossa família, de uma família que finalmente entendeu a reclamar pouco. A reclamar praticamente nada. Para ver se a gente finalmente começa a compreender aquilo que já nos foi dado.
E aí eu queria compartilhar com vocês a razão da esperança da nossa fé. Aquilo que o Damon e a Ellen e esse coral lindo cantou pra gente. Que sim, nós cantamos para um Deus que está lá no alto. Ele é sobremaneira, nunca vai ser tocado por nós. Muito menos visto a grandeza de quem Deus é, mas Ele habita em nós. Para quê? Para pregar a libertação, para quebrar cadeias, para restaurar corações. E como que Deus fez isso? E aí Paulo vai dizer lá em Colossenses, não precisa abrir, eu quero só para vocês entenderem, que Paulo vai dizer o seguinte, lá em Colossenses 1, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, da igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com as responsabilidades por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém? Então, Paulo faz essa introdução para entender como que é a esperança da nossa fé e a esperança que nos move todos os dias a levantar e viver, irmãos, como Cristo viveu. Então, Paulo entendeu que a esperança da fé dele, que ele já havia lido e decorado de cor todo o Antigo Testamento, ele já tinha entendido que tudo aquilo que havia de promessa para ele, a razão da esperança dele era que agora, ele compreendendo que o mistério foi revelado em Cristo, agora o papel dele é o quê? Participar dessas aflições. Então agora eu faço parte das aflições que sobraram do Cristo, porque muitas delas ele já cumpriu, mas as aflições de Cristo ainda não foram plenamente cumpridas, porque coube a ele, aprove a ele deixar em nós parte dessa responsabilidade. E aí Paulo introduz esse trecho dizendo isso para a gente. Agora me tornei ministro. Eu não estou ministrando palavra de Deus, eu estou ministrando a Cristo, porque a palavra de Deus é o Cristo. Então agora a minha vida e a vida de vocês é a esperança da glória. Amém? É uma grande responsabilidade. E eu compreendo que esse é o ponto de partida. Ele não é o ponto de chegada. Ele não é o fim dessa história. Nós sabemos que o fim dessa história é a eternidade, é o paraíso, é tudo aquilo que a gente consegue imaginar. Mas o tempo presente de hoje, como nos ministrou nosso amigo Marcos Almeida semana passada, é sobre o hoje que nós devemos viver. E o hoje é o lugar das nossas aflições. Das aflições daqueles que entenderam que Cristo nos deixou certas aflições para que nós participássemos daquilo que era a sua obra, gerar uma família, um corpo, aonde todo o mundo será abençoado. Todo mundo será abençoado pelas aflições daqueles que finalmente entenderam que são filhos de Deus. Amém? Essa é a nossa natureza, essa é a nossa identidade. Então eu queria trazer com vocês como que a gente vai materializar isso em nossas vidas a partir de uma carta de Judas. Uma epístola de Judas. Amém? Então vamos lá abrir. Epístola de Judas. Para os irmãos que não sabem, esse não é o Judas Iscariotes, tá? Pode ficar tranquilo. Esse é Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago, tá? E a carta dele tem muita semelhança com a carta de 2 Pedro, provavelmente escritas na mesma época, para fazer um alerta que vale a pena nos alertar ainda hoje. Amém? Então abram aí a carta de Judas.
nós vamos ler basicamente do versículo 20 para frente, tá? Que Judas diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Amém? Por que Judas escreve isso? E isso aqui é um manual para a gente desenvolver e edificar a nossa vida diariamente. Porque Judas, assim como Pedro, na sua epístola de 2 Pedro, eles estão num momento onde aqueles cristãos judeus daquele primeiro tempo começam a ter entre eles pessoas que desviam, desfocam ou desnaturam a esperança da fé da glória deles. Ou seja, que tem a capacidade de muitas vezes corromper a forma de pensar do Cristo. Tem muita gente entre eles, porque eles estavam indo até pessoas que não conheciam aquela fé, que poderiam naturalmente desvirtuar, desfocar e desnaturalizar aquilo que já era o que eles conheciam em Cristo. Por isso que eles vão chamar que há muito entre vocês que são falsos profetas. Porque, na verdade, eram como nós, vivendo aqui a nossa fé, mas que na hora que nós íamos para lá, muitas vezes nós éramos mais contaminados do que evangelizados. Então, muitas vezes nós éramos escravizados, em vez de estarmos entre eles como quem os liberta de uma maneira de pensar. E ele vai trazer alguns exemplos para a gente que vale a pena reflexão. Porque antes de chegar nesse trecho, Judas diz assim para a gente: olha, teve um povo que Deus foi lá e libertou eles do Egito, mas depois ele consumiu eles no meio do trajeto. Porque mesmo libertos, eles ainda não tinham entendido o que precisava ser entendido. Eles estão falando dessa primeira geração que foi liberta do Egito, mas que não entrou na terra prometida, inclusive Moisés. E ele vai trazendo alguns outros exemplos, e vários outros exemplos de maneiras de pensar, como Caim, como Corá, como Balaão, vários exemplos que mostram pessoas que conheciam, sabiam o que era, já tinham conhecimento do que era, mas não viviam como quem realmente crê nas promessas do Senhor. E esses vários exemplos nos trazem essa reflexão, porque somos como nós todos aqui, vivendo e experimentando o que é ser contaminado, ao invés de ser espelho e contaminar com o amor do Cristo. Amém? E aí ele deixa uma receita para a gente. Fala, beleza, então agora vocês entendendo que no meio dessa trajetória, como aqueles que foram libertos e entenderam que há uma promessa, uma esperança, ainda assim muitos ficaram pelo caminho. Então agora eu quero dizer a vocês como que vocês vão viver. Como que vocês vão espelhar, como que vocês serão a esperança dessa glória. Edifiquem-se, cresçam, amadureçam, não fiquem parados, não fiquem esperando o tempo eterno. Vivam hoje, como quem quer aprender, como quem quer ter uma conversa com uma criança e aprender com as dúvidas dela. Porque às vezes a dúvida da criança é a mesma dúvida que você tem. Então ouçam, orem com o Espírito Santo, orem todos os dias para que o Cristo que habita em mim possa revelar a sua forma de pensar e não a forma como eu acho que eu penso. Então orem no Espírito Santo. Não orem como quem, a partir de quem você é, pede a Deus. Orem para que o Deus que habita em vocês se revele através de vocês. E mantenham-se no amor de Deus.
Amém? Isso parece simples. Isso parece uma coisa banal. Mantenham-se no amor de Deus. Sabe o que é o amor de Deus? É compreender que eu não merecia. É o miserável homem que eu sou. É compreender que todos os dias me é uma dádiva. Porque eu não merecia sequer estar aqui. Eu não merecia ser pai do Miguel. E eu não merecia ser pai da Maria, muito menos, esposo da Natália. Mantenham-se no amor de Deus. Porque só o amor dele é capaz de constranger a gente o suficiente para que o nosso ego seja morto todos os dias. Para que as nossas orações sejam a partir do Espírito Santo que habita em mim. E enquanto esperam, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então é uma esperança? É uma esperança porque o amor dele derramou sobre todas as nossas vidas algo que a gente nunca poderia imaginar ou merecer. E essa é a nossa esperança, de que até a eternidade nós teremos lugar porque ele nos amou e é só pela sua misericórdia que nós fomos amados. Mas aí ele traz, então agora, entendam o seguinte: ao viver entre todos os outros, ao viver entre todos os dias, de domingo a domingo, vivam como aqueles que têm compaixão daqueles que duvidam. Então, aqueles que estão em dúvida, tenha compaixão. Ele não pediu para você ministrar, ele não pediu para você pregar, ele não pediu para você convencê-lo, ele pediu para você: tenha compaixão, ame, como Cristo o amou. Judas não disse para você: vai lá e convença ele do que você quer falar. Ele falou: tenha compaixão. Se coloque no lugar dele, como quem tem dúvida. E ele segue. E aqueles que estão ardendo em fogo, tenha compaixão também daqueles. E salvem eles, arrebatando eles, tragam eles para perto de vocês, vai caminhar com vocês. Tragam aqueles que são uma vida deplorável e vai caminhar com eles, vai andar com eles. Não vai falar para eles o que está certo ou errado na vida deles. Não vai dizer para eles o que você acredita, mas vai caminhar com eles. Então a outros, salvem, arrebatando-os do fogo. E por final, a outros ainda, mostrem misericórdia com temor. Tudo bem que você vai odiar até a roupa contaminada deles. Mas ele falou a roupa, ele não falou a pessoa. Então aqueles outros, que muitas vezes pode te causar ânsia, ou vontade de sair de perto, ou você não suportar ficar perto, tenha misericórdia deles. Você pode até odiar a roupa dele, sem problema nenhum. Odeia a roupa que ele veste. Mas jamais deixe de mostrar misericórdia e com temor. Sabe por que temor, amados? Porque só teme aquele que sabe que o amor de Deus foi de sobremaneira sobre a sua vida. Só tem esse temor aquele que sabe que eu não merecia nada, mas ainda assim Deus me amou. É só esse que é capaz de ter misericórdia daqueles que estão convictos de que Jesus não existe. Somente aqueles que têm a convicção de que Deus o amou é capaz de olhar o pecador, odiar o pecado e amar o pecador. Amar como quem ama, como Deus nos amou. Não é amar como quem condena, é amar como quem ama. E esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. E sinceramente, aqueles que entenderem sobre edificar-se, sobre orar no Espírito Santo, sobre ter misericórdia, a misericórdia do amor de Cristo sobre a nossa vida, ele é incapaz de murmurar e de dizer uma reclamação sequer sobre o dia chamado hoje.
Ele é capaz de andar a todo instante como quem está ali pregando as boas novas, como o próprio Damon nos falou. E sabe como que ele prega? Com um sorriso no rosto, abraçando aquele que seria, aos nossos olhos, agora, inabraçável. Mas porque aquele gesto, aquele ato, é daqueles que compreenderam, que foram amados por Cristo. Amém? Essa é a nossa esperança. A esperança que Deus nos deu não é da gente ter lugar no céu, mas é da gente ser o céu nessa terra. Deus é grandioso, Deus é maravilhoso, muito além do que a gente podia imaginar, mas Ele resolveu habitar em você. E Ele não resolveu habitar em você para que você tivesse um lugar no céu, mas para que você fosse o céu na terra. Para que todos pudessem ver o milagre de um pobre pecador, um miserável, ser amado por Deus como um filho. Amém? Amém. Amém. Bênção demais. Eu fico maravilhado toda vez que a gente sobe aqui, e vocês já ouviram isso do Paulo Júnior, do Cláudio, né? Todo mundo, a gente tem essa dinâmica aqui de fazer esse compartilhar, normalmente em dupla, né? Representando aqui uma mesa, né? Representando uma relação, representando o ambiente no qual Deus fala, né? E a gente nunca combina nada, todas as vezes a gente fala isso, mas é impressionante como o que Deus colocou no seu coração. Representando dois miseráveis pecadores, dependendo do Espírito Santo para revelar o que Deus quer. Para revelar o que Deus quer. Então não é sobre a minha vida, não é sobre a vida do Rafael. Eu creio que essa palavra é uma palavra para todos nós. E eu queria que a gente ficasse muito atento ao que Deus está derramando aqui. Você falou uma coisa muito legal, assim, sobre o desafio do Miguel aí, né, de falar assim, não, Jesus não está aqui. Né? E depois você falou do nosso dilema de muitas vezes amar o pecador. Muitas vezes a gente olha para o pecador, principalmente se esse pecador não está na igreja, é um não crente, e aí a gente julga, e a gente avalia, e a gente bloqueia qualquer tipo de afeto por uma pessoa como essa. Mas sabe, Rafa, sabe o que é pior do que um Marlos que não conhece a Deus, que acha que Jesus não está aqui? Pior do que um Marlos que não conhece a Deus é um Marlos que acha que conhece, mas não conhece. E a exortação que eu queria trazer para a gente hoje aqui vai muito nesse sentido. Porque, de novo, o que Deus falou no seu coração nesta semana foi o que Deus falou também ao meu coração nesta semana, a partir de uma leitura. Eu fiz um propósito, já, sei lá, quinta vez, sexta vez, de ler a Bíblia em um ano, né? Então, dia primeiro, aquele propósito todo, você abre lá o aplicativo e eu estou nessa jornada de leitura bíblica em um ano. E aí Deus me colocou diante de um texto que eu já li várias vezes, vocês já leram várias vezes, mas a Bíblia é interessante, ela é viva por isso. Às vezes você passa por aquele texto inúmeras vezes, mas num certo momento aquilo te chama atenção. E nesse dia, lendo essa passagem, essa passagem saltou da Bíblia como uma imagem 3D na minha frente. Eu queria que a gente tivesse essa leitura juntos, que está lá em Romanos, no capítulo 10. Quando, no verso 1, Romanos 10, se puder abrir. Eu vou falar alguns versículos, alguns trechos da Bíblia, mas a palavra fundamental para nós hoje aqui vai ser Romanos capítulo 10. No verso 1, Paulo traz uma declaração que ela é profundamente pastoral. Ela é uma declaração, assim, profundamente revestida de amor. Ele diz assim: o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo, que o povo do Brasil seja salvo, o povo da cidade de Goiânia seja salvo. A oração de Paulo é a oração para nós hoje, que o povo do Alfa seja salvo. Imagina, Paulo chegando aqui, conhecendo a gente, depois escrevendo aos romanos, falou assim, olha, minha oração por eles lá é que eles sejam salvos. E veja, Paulo não está falando ateu, Paulo não está falando de ateu, não está falando de descrente. Paulo está falando de gente como nós,
que estamos buscando sinceramente a Deus. Gente que é religiosa, que está assim, não está indiferente ao Evangelho, gente que está comprometida. É dessa gente que Paulo está falando. E a oração dele é para que essa gente seja salva. No entanto, no verso 2, ele dá um diagnóstico que é preciso, arrebatador e constrangedor ao mesmo tempo. E foi esse o martelo, a bigorna que bateu na minha cabeça, quando Paulo diz assim: eu sei que eles, ele está falando de nós, irmãos, eu sei que eles têm dedicação a Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Rapaz, isso aqui é forte demais, Rafa. É forte demais. A gente não percebe que muitas vezes a gente acha que conhece a Deus, mas a gente não conhece a Deus profundamente, a ponto de dizer que nós temos entendimento sobre Deus. O que a gente tem é entusiasmo, nós somos emocionados demais. Então, se o louvor não é bom, o culto foi ruim. Se não é o Paulo Júnior aqui na frente, eu levanto e vou embora. Se não é o Cláudio para fazer todas aquelas reflexões do Antigo Testamento, não prestou. Se é o Rafael com essa carinha feia dele aqui, vou embora. Por quê? Porque nós somos emocionados demais. O meu culto a Deus é um culto baseado em entusiasmo. Daqui a pouco eu pinto essas paredes de outra cor. Vocês falaram, não falei parede preta não, vocês que falaram. Porque só assim fica bom. Só aquelas músicas de 15 minutos, né, senão não vai funcionar. Se não for assim, eu não estou sentindo a presença do Espírito Santo. E a exortação de Paulo aqui é para e contra esse tipo de fé. É uma fé com muito entusiasmo, mas pouco entendimento. Em outras versões, vai falar de zelo. É um povo dedicado, zeloso, mas com pouco conhecimento de Deus. Só que zelo sem entendimento, entusiasmo sem discernimento, paixão sem direção, isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é nós podermos, enfim, dizer que nós conhecemos a Cristo. Podemos, enfim, dizer que, Jesus está aqui mesmo, e eu saber explicar por quê. Jesus nos diz, aliás, é um ditado mais popular, né, que boa intenção nos salva, né? De boa intenção o inferno está cheio, né? Então nós precisamos ter profundidade com o Evangelho. Mas a pergunta que eu queria deixar para você, e a pergunta que eu me fiz no começo do ano é: eu busco esse entendimento? Eu vejo muita gente virar para mim, e eu sou novo de caminhada, eu converti no meu namoro, né? Tudo bem que já fiz 20 anos de casado, mas assim, para quem tem algumas décadas a mais, então posso dizer que eu vivi muito tempo no mundo, né? Muito tempo. Se eu contar para vocês aqui é outra história, mas apesar disso, eu vejo muita gente chegar para mim, e gente às vezes mais velha de caminhada, e virar para mim e falar assim: eu não tenho o conhecimento que você tem da Bíblia. Eu não sei falar como você fala da Bíblia. Não. E por que não? Eu olho para o Paulo Júnior e penso, eu não sei tudo que o Paulo Júnior sabe da Bíblia. Eu olho para o Cláudio e falo, não sei tudo que o Cláudio sabe sobre o Antigo Testamento. Mas por que não? Qual é o empenho que eu estou tendo para conhecer aquilo que está disponível como fonte para eles e para mim? Qual é a disciplina espiritual que eu tenho de jejum, de oração, de leitura da Bíblia? Porque isso está disponível para eles, para mim, mas para vocês, para todos nós. Então qual é o empenho, qual é o esforço que eu tenho de ser um cristão menos entusiasmado e com maior entendimento, maior conhecimento da palavra de Deus? É por isso que o primeiro propósito que eu fiz esse ano foi o de ler novamente as Escrituras, de capa a capa. Tem muito aplicativo aí que você pode baixar no celular, clicar no programinha desse e todo dia você tem ali uma porção diária de leitura da Bíblia. E isto é aprofundar no conhecimento de Deus, no entendimento do Evangelho. Então a pergunta de hoje não é se a gente acredita em Deus, se a gente é religioso ou não, se a gente frequenta a igreja ou não. A pergunta é: você segue uma religião ou você já encontrou com Cristo? Porque a gente diz
que ama a Deus, mas a gente não conhece aquilo que a gente ama. A gente diz que ama o Evangelho, mas eu não entendo o Evangelho. Então, que amor é esse? Eu estou amando o quê se eu não conheço o objeto do meu amor? E aí Paulo vai continuar ali no verso 3, dizendo o seguinte, verso 3, Romanos 10. Pois eu não entendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele. Eles apegam-se no seu próprio modo de se tornar justo, tentando seguir a lei, e recusa a maneira de Deus. Irmãos, o erro central da religião é esse. Quando eu não conheço a Deus profundamente e vivo um evangelho emocionado, cheio de sentir ou não sentir a Deus, e meu julgamento da presença de Deus está naquilo que eu sinto, eu começo então a criar a minha própria liturgia. Ao invés de viver o roteiro da minha vida que Deus preparou, escreveu e dirige para mim, eu quero escrever o script e colocar Deus só como produtor. Sabe como é que é? Então o produtor de um filme, ele recebe ali roteiro, ele tem lá o diretor, ele vai só ajeitar para que aquilo funcione. Então eu deixo de viver um roteiro de Deus, um propósito de Deus, aquilo que Deus escreveu sobre a minha vida, e aí eu escrevo toda uma liturgia segundo a qual eu vou viver, e aí eu chamo Deus para abençoar esse negócio. Então eu monto o meu negócio, eu monto a minha empresa, eu organizo a minha estrutura, eu contrato as pessoas que eu quero que estejam comigo, eu faço todo tipo de estrutura de desenho, e aí eu chamo Deus para abençoar, ao invés de virar para Deus e perguntar, Deus, qual é o personagem que eu vou encenar hoje? Qual é o roteiro? Qual é a fala? Com quem eu vou me encontrar? O que eu vou fazer? Qual é a cena para o dia de hoje? Esse conhecimento só vem por um profundo entendimento de quem é Jesus, quem é Cristo, e que eu vivo a partir disso aí. E aí, no verso 4, ele vai dizer, porque Cristo, e aí vai muito em cima do que você falou, é exatamente esse o ponto, Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. E aí ele segue dizendo, como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Que é o texto que também está lá em Colossenses. É mais ou menos nessa linha. Todo que crê em Jesus é declarado justo. E, portanto, Cristo não é só um complemento da lei, algo que eu coloco ali para a coisa dar certo. Não. Cristo é o centro da minha espiritualidade. Cristo não é para que o ser humano passe a tentar ser melhor. Cristo é a presença de Deus para encerrar qualquer tentativa de ser melhor. Encerrar. A religião diz, faça isso para que você seja melhor. Cristo diz, está consumado, chega. Chega de lutar pelas suas próprias forças, chega de fazer pelos seus próprios esforços. Entregue-se a mim. Não é o que a gente faz, mas é a entrega que a gente faz. E aí a pergunta que eu queria deixar para cada um aqui é, você conhece profundamente a Cristo a ponto de não usar Cristo como validador somente dos seus projetos, mas de se entregar plenamente, confortavelmente, seguramente nas mãos do Senhor e deixar que você seja inserido nos projetos dele, nas atividades dele, na missão que ele está fazendo aqui na Terra? Ou você ainda filtra, você ainda desenha os seus próprios projetos, você ainda faz o seu próprio script, e aí você apresenta tudo isso para Jesus com um bom pitch, você faz uma apresentação visual bacana, um PowerPoint, senta Jesus aqui no banco para Jesus mostrar para você o que eu pensei aqui. Vem cá para você ver se você me ajuda a fazer isso aqui. Aí você mostra, slide a slide, defende ponto a ponto, faz toda a conta, todo tipo de defesa humana, a sua força, a sua competência. Eu sou bom nessa coisa aqui. Se o senhor confiar, se o senhor me abençoar um pouquinho, isso aqui vai dar certo. Mas é um pouquinho. Também o senhor não precisa preocupar, não. Eu sei que o senhor tem mais coisa para fazer, então não precisa ficar assim, achando que isso aqui vai tomar seu tempo, não. Isso aqui eu executo. Eu pensei, eu executo. Eu só preciso de um pouco mais de recurso, eu só preciso que aqueles clientes encrenca pare de ser encrenca, eu só preciso que meu sócio deixe de dar trabalho, que minha esposa deixe de me passar raiva, que os meus filhos se comportem.
Então é só um pouquinho que eu vou te ocupar, Deus. É só para dar uma arredondada naquilo que eu planejei. É assim que a gente está vivendo? Ou a gente tem a confiança de entregar, Rafa, plenamente o coração a Deus, e aí, como Paulo fala, deixar que Ele seja tudo em todos. Tem um livro que chama O Cristo Universal, do Richard Rohr, que, Rafael, quando você falou do Miguel, né, e eu fiquei lembrando disso aqui, aí eu tomei a nota aqui, que um dia eu notei algumas ideias, né, do livro, e eu acho que é bem isso, porque quando a gente fala assim, a gente é um crente entusiasmado e com pouco entendimento, isso continua subjetivo demais. Aí quando eu digo assim, eu digo que amo a Deus, mas eu não conheço o objeto do meu amor. Eu digo que eu amo a Cristo, mas eu não conheço a Cristo. Então, o que é conhecer a Cristo, né? E o Richard Rohr tenta explicar isso nesse livro, O Cristo Universal, e ele traz algumas frases que são bem bacanas, né? Ele diz, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Importante entender isso. Cristo não é um sobrenome de Jesus. E ele diz, Deus ama as coisas tornando-se elas. É por isso que quando você vê uma paisagem maravilhosa, bonita, é por isso que o Legendários funciona tanto, que conecta a gente à criação, lá no meio do mato, vendo aquilo tudo, aquele nascer do sol maravilhoso. É por isso que aquilo toca lá no nosso interior, a profundidade da nossa alma, porque Deus amou tanto as coisas que se tornou elas. Agora você imagina nós, seres humanos, que fomos feitos à imagem e semelhança. Então essa história de que Deus habita em nós, irmãos, ela é real. Você carrega dentro de você o mesmo espírito que habitava naquele carpinteiro de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, dos confins do mundo, aquele homem que caminhou ali, que dali disse para a gente ir adiante. É o mesmo Espírito, o mesmo poder que ressuscitou aquele homem. A promessa é que isso está em você. Essa é a forma que Deus encontrou de nos amar. Foi de derramar o próprio Espírito, a própria essência, o próprio quem eu sou. Eu sou. O eu sou foi derramado em você e agora você é. Nós somos. E isso tem que representar para a gente uma quebra de toda a ansiedade, de todo o medo, de toda a culpa, de todo o julgamento pelas questões externas, pelas aparências, pelo que pode, não pode, dá, não dá, consigo, não consigo. Meu irmão, o Espírito do Senhor é sobre mim. E Ele me ungiu para pregar as boas novas a todo mundo, a toda a carne. É você, sou eu. Marcos, assim, você como pai, né, e aqui temos vários pais, sabe o que era mais difícil de responder para o Miguel? De todo o meu coração. Porque para eu explicar para o meu filho, eu teria que explicar que o que habita nele vai fazer ele ser traído. Porque o que habita nele está pronto para traição, está pronto para morrer, está pronto para dar vida pelos seus amigos, está pronto para morrer, nascer numa manjedoura sem a menor condição, está pronto para ser zombado de todos, está pronto para ser pregado na cruz por aqueles que ele foi enviado. Está pronto para ser o sacrifício. É isso que habita nele. É isso que habita no Filho que Deus me enviou. Que ele não teria informação apenas de que Cristo era o seu Salvador, mas que ele conheceria as coisas, porque aquilo passaria na vida dele. Sabe por que é difícil conhecer a Deus? Porque conhece a Deus aquele que passa na sua própria vida o que Cristo passou. É isso que Paulo falou. Agora eu tenho alegria. Agora o meu sorriso é pleno.
porque eu participo das aflições, as mesmas aflições de Cristo. Agora eu sou pleno, porque aquilo que havia nele, há em mim. Alguém capaz de suportar todas essas coisas. E ainda assim no final dizer: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem, mas eu sei. Eu sei que era o meu sangue derramado, eu sei. Eu sei que eu vou ter a sensação de que Deus me abandonou. Eu sei. Mas o meu Pai nunca. Porque é na mão dele que eu entrego o meu espírito. Essa é a nossa fé. A nossa fé é de olhar para um filho e ter certeza que ele passará pelas mesmas coisas que Cristo passou. Que Cristo seja conhecido na vida dele. Sem dano. Sem dano. Sem dano. Ainda que com cicatrizes, mas sem dano na essência. A essência continua a de um filho de Deus. A minha maior tentação é livrar meu filho daquilo que é o cumprimento da sua própria vocação. Não sejamos pais inteiros, pais íntegros, para que os nossos filhos jamais vejam em nossa vida a tentação de protegê-los daquilo que é a vocação e o cumprimento da sua vida. Amém? Queria aproveitar esse momento para trazer uma família aqui que no meio de nós tem cumprido essa vocação, sido o cumprimento dessa vocação, dessa aflição. E, simbolicamente, traz um mel no meio de nós, para que através do mel e da doçura do mel, a alegria das aflições sejam refletidas na vida. Então não é uma família que vem aqui para resolver um problema, ou resolver um problema de condição, mas é uma família que vem para entregar a vocação que foi confiada a eles. Amém? Então aí eu queria chamar essa família aqui, para a gente orar por eles. Eles têm essa doçura, essa alegria daqueles que passam pelas aflições com alegria no rosto. Amém? Quiser falar alguma coisa, meu irmão, e depois a gente vai orar por isso. Queridos, apenas que vocês continuem orando pela gente. A gente está na batalha. A gente faz missões ali no Piauí e a gente prega para as pessoas que somos família, que tem problemas, que tem dificuldades, mas somos a família de Cristo aqui na terra. Aqui nessa cidade, vocês são a nossa família. Nós estamos a 2.200 quilômetros da nossa cidade natal. Minha esposa está tratando ali no Araújo Jorge contra um câncer. Agora ela treinando para as Olimpíadas, ela torceu o pé, mas já está ficando bom. E eu aqui nessa cidade, nessas aflições que nós temos enfrentado, a gente vem aqui, mas para compartilhar com vocês como família, crendo que Deus continua no controle da situação que nós estamos vivendo, independente da circunstância. Eu adoro a Deus pelo que Ele é. Eu falo para as pessoas que vale a pena mesmo servir a Deus, porque Ele nunca abandonou um filho seu em momento algum dessa vida. São muitas aflições que nós temos enfrentado esses dias. São inúmeras. Se você quiser saber um pouco, conversa com a gente ali. Compartilha com a gente ali. Mas em tudo isso, eu tenho me mantido firme na presença de Deus. Estou aqui todo me coçando com vontade de fazer a obra missionária ali no Piauí, para pregar para as pessoas que estão ali, carentes, necessitadas desse evangelho que foi pregado aqui nessa manhã. Então eu conto muito com vocês, com esse amor que Deus derramou no coração de vocês. E aqui nessa manhã a gente compartilha isso como família. A casa pode não ser a mesma, mas a causa é. O Rei, o Senhor é o mesmo. Amém? Então que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Até para vocês, vamos levantar para a gente orar por eles. E hoje, gente, não é o mel, a gente trouxe lá do Piauí, cajuína. Cajuína é uma iguaria, tombada como patrimônio cultural lá do Piauí. Ela é um licor do caju, mas não tem álcool nesse negócio não, tá, gente? Não tem açúcar. Então, se você
quiser nos abençoar, derramar essa semente, adquira. É cajuína, vocês vão gostar demais. É a essência do caju. Kleber, Ellen e Valentina, venham aqui, porque a gente vai completar uma oração aqui com vocês. Onde vocês estão? A Valentina vai fazer uma cirurgia nessa semana. E aí eu queria pedir para vocês orarem por eles, porque você está fazendo missão, meu amigo. Você só às vezes não está compreendendo, porque a vida dela lá no CRER e no Araújo Jorge não está sendo para cuidar ou curá-la, mas para que ela cure os outros que estão lá. Para que a fé de vocês naquele lugar curem as pessoas que estão lá e não tenham, às vezes, a mesma fé que vocês. Então, eu queria que você orasse pelos pais que vão entregar essa filha a um momento também de aflição, para que a sua aflição seja comunicada na vida deles. Amém? Você ora por eles? Senhor, nós cremos que verdadeiramente o Senhor está aqui nessa manhã, porque o Senhor prometeu que onde estivéssemos reunidos em Teu nome, o Senhor estaria. Nós temos muitos motivos para Te louvar, para Te engrandecer, para Te agradecer pelo Teu amor, quando nós não merecíamos, como foi pregado nessa manhã, mas o Senhor nos amou. E assim nós amamos também aos nossos irmãos, com compaixão, com o Teu amor. E nesse momento, nós queremos Te entregar em Tuas mãos essa vida que vai passar por esses procedimentos. Sabendo nós que assim como o Senhor tem guardado a minha família, a minha esposa, a irmã Esther, que tem tratado contra essa enfermidade, o Senhor tem sido fiel até aqui, não nos abandonou e com certeza não vai nos abandonar. Dessa mesma maneira, nós entregamos essas vidas aqui também nessa manhã, sabendo que em breve eles também estarão contando testemunhos para a glória do Teu nome, sabendo que o teu poder é infalível, que o Teu amor é infalível, sabendo, meu Deus, que o Senhor vai estar no controle da situação, abençoando. Por isso eu abençoo com toda sorte de bênção, assim como o Senhor tem nos abençoado, assim como o Senhor tem nos guardado, assim como o Senhor tem curado a vida da irmã Esther. Eu também ministro essa bênção sobre essa família. Eu abençoo eles em nome de Jesus Cristo, sabendo que a vitória é certa, porque confiamos no Deus que é vivo, que é poderoso e que não falha. Amém. Irmãos, como vai ser a última oração, né? Nós temos pequenos grupos. Talvez você ainda não está na comunhão. Então, o Rafa, indicaram você, está me interessado você. O Rafael Baioc vai estar aqui. Se você não está em pequenos grupos, você pode ir procurá-lo, né? Aliás, Rony, vou fazer o jabá aqui, fazer melhor. Não sei se o Daniel está com o QR Code do aplicativo. Quem ainda não baixou o aplicativo da paróquia aqui? Levanta a mão. É muita gente. Entra lá na App Store ou no Google, lá não sei como é que chama, Google Store, né? Sal da Terra Alfa, por aí. Aí você baixa, lá tem a lista de todos os pequenos grupos e muito mais. Tem as mensagens, tem tudo lá, tá bom? A gente é meio digital. Só assim, o fim da lei é Cristo. O que isso quer dizer? Que a lei apontando para Cristo, porque Cristo foi aquele único que cumpriu o que você não dá conta de cumprir. Então todo mundo está aqui na condição de pecador, alguns hoje de manhã, certo? Mas todo mundo está na condição de perdoado, legalmente perdoado, pela obra que Cristo cumpriu. Mas Jesus não ofereceu só perdão, Ele ofereceu identidade. Você precisa de comunhão com Ele, para que você então deixe de ser uma pessoa movida nas transgressões, de constante transgressão. Então essa comunhão. E a comunhão está nos grupos, está nas mesas, então a gente sempre está sentando entre nós, sempre está buscando encontrar alguém na semana para sentar e conversar sobre Deus, sobre Jesus, sobre a vida, sobre a família, né? Então isso também é importante aqui para nós, tá bom? Nossa congregação valoriza muito e só entende o evangelho a partir da comunhão. Vamos orar. Eu quero que você ore também na sua família. Deve ter alguma pessoa que deve passar, ou você que está aqui, né? Às vezes nós temos pessoas aqui que estão enfermas, né? Passando alguma dificuldade. A palavra chama Deus de Jeová Rafa, o Deus que cura, amém?
Oremos juntos. Pai, nós oramos por essa casa. Essa casa, ela já é curada, ela já é curada no Senhor, ela já é visitada pelo Jeová Rafá. Como todos que estão aqui são curados, Pai, entra nessas famílias, nessas casas, curando o entendimento, curando o coração, curando as emoções, curando o físico. Traz o milagre, Senhor, nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nos faz o povo do milagre, que nós sejamos o povo da cura, que nós sejamos todos nós, não importa se um cristão que reconheceu Jesus hoje, nessa palavra, nessa mensagem, que todos nós sejamos o povo da cura, o povo que impõe mãos, o povo que ordena a cura do Senhor, a cura que já é, a cura que o Senhor nos deu na cruz. Pai, em nome de Jesus, faz milagres no nosso meio, Pai. Abençoa essa casa que tem ministrado, Senhor, que tem se dedicado a ser cura, que eles sejam curados em tudo que são esmagados, como Jesus foi esmagado, que haja um aprendizado profundo, que haja uma libertação dos medos. Pai, nós não temos medo da doença, nós não temos medo da morte, porque o Senhor venceu a morte, venceu todo o medo. Pai, livra do medo nessa manhã. Tem muitas pessoas que estão com medo, Senhor, estão amedrontadas nas suas decisões. Pai, quebra o medo nessa manhã. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, a libertação do nosso entendimento, Pai. Segundo a Tua palavra, segundo a Tua comunhão, o Espírito habita na comunhão dos santos. Pai, em nome de Jesus, faz milagres nessa manhã, Pai, em nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos, vão com Deus, boa semana. Amém, Senhor. E eu gostaria também de chamar a atenção para os nossos compromissos. A gente vai deixar aqui o QR Code da conta da igreja, então se você sentir no coração, reparta aí o que Deus tem depositado na sua vida. Amém? Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.